Já estamos ao vivo. Muito bem. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Espero que o áudio esteja tudo ok. Vamos ver aqui alguns detalhes. Ótimo. Tá. O pessoal já vai chegando. Já vai chegando. E assim as coisas vão acontecendo. Entra e curte para já ganhar relevância. Tá bom? Você vai aparecer na live? Já estou. Essa parte também vai aparecer na live? Ou você tirou seu microfone? Beleza, o pessoal vai chegando. Deixa eu ver se tem como. Não, vou ter que baixar para depois salvar. Deixa eu ver aqui. Beleza. Hoje vai estar no perfil da Center Physio. É a clínica que a gente atende lá em Rolim, tá? Enquanto ela vai entrando, eu vou me apresentando. Meu nome é Matheus Morales, psicólogo. Boa noite, doutora Aline. Vamos ver como vai ser a conexão hoje. Boa noite. Matheus, Estou ouvindo boa sim. noite. Jack Martins, Ok. boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. E, pessoal, toda segunda-feira a gente vai estar fazendo live, tá? Parceria aqui o meu perfil com a Aline e o perfil da Center Physio, tá bom? Então, meu nome é Matheus Morales, sou psicólogo, terapeuta individual e de casal, moro aqui em São Miguel do Guaporé, interior de Rondônia, atendo no presencial e no online, tá? E a senhorita Aline Agora a Aline se apresenta. Boa noite, Dulce, Jaque. Boa noite, Jennifer. Eu sou a Aline Martins, psicóloga clínica da Center Physio. E hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre autoculpabilidade e autorresponsabilidade, né? E tem Um uma tema linha, muito pertinente. é um tema pertinente, tem uma linha aí que às vezes o pessoal se confunde bastante, né? E aí, querendo evitar um, comete outro e vice-versa. Então, a gente vai Sim, trazer esses sim. paradigmas aqui para até que ponto, né? Isso a gente já vai dar abertura para as outras lives da semana, que vão ter temas interligados, né? A gente já deixa essa deixa aqui. Vai ser quase que uma continuidade. Por isso que você assistir essa segunda, é importante assistir segunda que vem. Porque às vezes a gente fica Sim. pensando, mas eu tenho que pensar positivo, né? Não posso me culpar, não posso pensar no problema. E aí fica maculando a responsabilidade, ou às vezes fica se culpando, e aí até que o que é bom, o que é uma, e assim a gente vai, né? Então a gente vai estar falando esses pormenores, tá? Joaquim Miranda, boa noite. Quem mais entrou aqui? A Ingrid. Pessoal que já entrou aqui, o que eu vou pedir para vocês? Um favor. A gente está compartilhando conteúdo para vocês de valor. Então a gente peça que vocês curtam já a live para ela já ir ganhando relevância e vai encaminhando para outras pessoas, se assim for possível, tá? Contribua para que essa saúde mental alcance mais pessoas, tá? Para gerar Nádia, engajamento, gente. Geisa, pessoal, se eu Boa falar o nome de alguém noite, errado que tá, Nádia. Boa noite, se eu, Geisa. se eu, se eu falar o nome de alguém errado que está entrando aqui, é porque eu não consegui ler direito o nome do perfil, vocês me desculpam, eu corrijo aí depois nos comentários, tá? Beleza? Então, a gente já vai levantando a pergunta, porque essa live é interativa, a gente depende de vocês também para essa interação. Qual é a diferença Uhum. que na percepção de vocês, tá, existe na autoculpabilidade e na autorresponsabilidade? Qual que é a diferença? O que é um, o que é o outro? O que uma faz, o que a outra não? Tá? Vai já compartilhando aí o ponto de vista de vocês para contribuir
ainda mais, né? Vai deixando as dúvidas. Podem Essa contar live, experiências. exatamente, essa live aqui é nossa, tá? Então, beleza. Então, a gente já vai começar, tá bom? Já diretamente pro conteúdo. Contando aqui com vocês que chegaram cedo, valorizando vocês que chegaram agora. E contando que vão chegar mais pessoas daqui a pouco. Bom? Então, pessoal, é o seguinte, né? Qual vocês acham que hoje em dia acontece mais? Pessoas que estão se culpando, ou a si mesmo ou aos outros, né? A gente pode abordar essas duas frentes da culpa, a atribuição de culpa a si ou ao outro, ou pessoas que estão sendo mais responsáveis, ou seja, que estão exercendo mais autorresponsabilidade ou mais autoculpabilidade. Já vai pensando aí o que vocês acham, tá? É só achismo, isso aqui é só pesquisa mesmo, debater ideias, tá? Nada a gente está impondo ou trazendo como verdade absoluta, tá bom? Professora, Malu, professora Malu, Malu, eu ia quase lhe seja Râmula, pelo amor de bem-vinda. Deus. Seja bem-vinda, professora, tá? Daqui a pouco eu vou falar cada atrocidade no nome das pessoas aqui, que vai virar mais um trem de comédia do que conteúdo, tá? Então, pessoal, é o seguinte, na minha opinião, né, não sei de vocês, boa noite, professora. Na minha opinião, as pessoas hoje em dia estão praticando muito mais autoculpabilidade. E, via de regra, ainda uma autoculpabilidade mais referente ainda aos outros. Não é nem a si mesmo, né? É uma culpabilidade colocada nos outros. É Na uma minha culpabilidade direcionada, Isso. Na minha né? percepção, o que eu acredito que está ocorrendo mais é isso, né? Com base nas minhas experiências, É. né? Eu acho que está sendo isso. Muito Mãe da pouco da Jaque, autoculpabilidade, né? Prof. Prof. Malu é mãe da Jaque, seja bem-vinda. Jaque é O, a nossa. o Joque comentou aqui, ó, muito cômodo a autoculpabilidade quando retira das costas do indivíduo e passa para os outros. Exatamente. Porém, é um problema também quando o indivíduo fica no processo de se culpar, às vezes sem motivo. Por quê? A gente usa até uma técnica na clínica, porque existem muitas pessoas até no processo de perdão, ou de traumas, ou de acidentes, né, ou de erros que ela cometeu e afetou pessoas que ela ama, e ela carrega essa carga para ela numa culpa, tipo, eu não sou digno, eu fiz cagada, e não existe um auto-perdão, né? A culpa está muito voltada para o perdão também. A gente usa uma técnica, né? Alguns chamam de torta, outros gráficos de pizza, mas qual que é os pormenores? A gente vai listando todos os fatores, tá, que poderiam ter ocasionado aquilo. Então coloca lá, desatenção, beleza. Chuva, estrada ruim, pressa, problema no carro, outro motorista. A gente vai listando. E depois que a gente lista tudo isso, a gente faz um gráfico de todas as coisas e a gente vê que, na verdade, a pessoa não tem 100% de culpa. Se for atribuir o peso igual só para as coisas que a gente lista, essa porcentagem já cai para 20%, 10%. Se for atribuir uma carga de valor, o que pesa mais do que outro, né? Se for atribuir isso, pode ser que ainda fique meio alto, mas sempre é menos do que 50%. E mostrando isso, né, esse gráfico de pizza para a pessoa, essa porcentagem das coisas, vai cair na ficha e ela vai tendo essa ressignificação desse processo. E aí essa culpa, lógico, que não vai ser tirada do dia para a noite, mas é trabalhada e a pessoa vai entendendo o que aconteceu. Porque, afinal de contas, acidentes sempre são acidentes. Tá? Ninguém comete um acidente porque quer. Por mais que possa ter algum grau de responsabilidade, possa, mas sempre é um acidente. E sempre vão ter outros fatores que vão ter desencadeado aquela ação. E erro, quem é ser humano e faz, está tendido a errar. Errar faz parte de ser humano. Eu sempre falo, né, para os meus pacientes, o problema não é o erro. Errar faz parte. Errar como pai, errar como marido, como namorado, como profissional, errar faz parte. O que define o que é importante é o que você faz depois que você erra. É isso que determina a ação. Entendeu? Continuar, né? Se justificar, tirar o seu da reta, resolver, tomar a responsabilidade, aí já vai entrando para a autorresponsabilidade,
entendeu? Qual é a sua ação depois, entendeu? Isso vai fazendo sentido para vocês até o momento, tá? Boa noite, aí, Ney, que entrou, Andréia, André Boa Serafim. noite aos que estão entrando agora. Pode Bruna, complementando um pouco aí, Aline, Bruninha querida. senão eu vou falando sozinho, vai falando aí também. Então, é bem nessa perspectiva que você trouxe mesmo, Matheus. Acho que foi a Dulce que comentou aqui que a autorresponsabilidade é você assumir, é ser responsável pelas suas escolhas, né? E é interessante porque conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vai entrando nesse processo de ser adulto, nós vamos adquirindo repertório para a vida, né? A gente vai, alguns trazem traumas, outros trazem memórias muito ruins, muito angustiantes, difíceis, né? E tudo isso vai fazendo com que a gente comece a fazer escolhas conforme a visão de mundo que a gente vai criando. E existem vários caminhos para a gente seguir, né? E como você trouxe, desses dois caminhos a gente tem o quê? A autoculpabilidade e a autorresponsabilidade. Mas não é tão simples como a gente está imaginando, né? Então, assim, o que a gente entende hoje, né, enquanto psicólogos? Que na autoculpabilidade, o indivíduo, ele cria uma toquinha. Ele foge para dentro de si, né? Ou porque ele tem muita dificuldade de enfrentar determinado problema, porque é um problema que vai fazer com que ele tenha que mexer nas feridas, né? É um problema que vai fazer com que ele tenha que voltar no passado, são memórias muito dolorosas, né? Então, não é que a autoculpabilidade, às vezes a gente tem uma ideia de que a pessoa ela está fazendo aquilo porque ela tem consciência, e não. Muitas vezes a pessoa é uma forma dela se defender, se voltando para dentro de si, né? Então, essa autoculpabilidade, né, ela vai criando de alguma forma uma série de crenças que a gente entende como crenças, como pensamentos disfuncionais, do tipo, isso não é para mim, eu não sou bom o suficiente nisso, né? Eu não dou conta, né? Eu não nasci para isso, eu sou um fracassado, né? E são crenças que vão formando a visão de mundo da pessoa. E aí ela vai entrando num ciclo de auto-vitimização. Né? E ao invés dessa pessoa... do vitimismo, né? Não é nem ser vítima, é vitimismo mesmo. Exatamente, vitimismo mesmo. Então, ao invés da pessoa procurar o melhor caminho para a resolução daquele conflito, ela se volta para aquela toquinha. Porque ali é confortável, né? Assim, confortável entre aspas. Porque vai gerar uma angústia, vai gerar um... aparentemente confortável, né? Aparentemente para ela é curto prazo. Exatamente. Em curto prazo, é bem isso mesmo. Ela tem essa percepção de que ela está se protegendo, de que ela está se defendendo, mas é confortável, é zona de conforto, entre aspas, né? Eu costumo falar que é mais uma zona de desconforto, porque a sensação de não estar evoluindo, aquela sensação de estar de não ficando para trás, que eu não gosto muito desse termo, porque vem muito para uma competitividade, mas aquela sensação de que você poderia estar em uma posição diferente se você fosse uma pessoa que tem mais capacidade de enfrentamento das adversidades da vida, sabe? Então, é uma via muito diferente da autorresponsabilidade, porque aqui na autoculpabilidade eu pego tudo pra mim. Esse trauma que eu sofri, esse trauma familiar que eu sofri na infância aconteceu porque por minha culpa, né? Ou então, sei lá, os meus pais se separaram por minha culpa, porque se não fosse eu, eles não teriam se separado. Os meus filhos são o que são hoje porque eu não eduquei direito, porque se eu tivesse feito de outra forma, teria sido melhor. Né? Se eu tivesse feito outra escolha, né? Então o que eu estou vivendo hoje é bem nesse segmento, né? De você pegar tudo para você, como se você fosse o único e exclusivo responsável por todas as questões difíceis que aconteceram na sua vida.
Exatamente. Aí a pessoa já está ali com quase 30 anos, né? Às vezes já saiu da casa dos pais, talvez até iniciou um novo relacionamento, e ainda está caladainha. Ah, é porque meu pai não me apoiou. Ah, é porque a minha mãe não me ensinou. Ah, é porque eu não tive estrutura. Exatamente. Ou referente a relacionamento. Ah, é porque eu não consigo encontrar ninguém que presta. Ah, é porque eu não dá certo. Entendeu? Então a pessoa sempre vai, essa autoculpabilidade vai trazendo junto essa carga, esse vitimismo, tá? Pessoal, tá fazendo sentido para vocês até aqui? Vai interagindo com a gente, tá? Para dar o feedback para ver se vocês estão atentos aqui. E até essa parte que a Aline falou das distorções cognitivas, o que são essas distorções? A gente tem que entender que nós somos guiados por pensamentos automáticos, que são pensamentos rápidos, que a gente não tem controle de fato racional, né? São padrões de pensamentos que Exato. vêm conforme o nosso esquema, conforme as nossas crenças. E aí tem esses pensamentos disfuncionais que a gente pode chamar também de distorções cognitivas. E aí tem até uma lista, né, que a gente usa bastante no contexto terapêutico dessas distorções. E aí tem duas que entram nessa parte da culpa, tá? Tem a personalização, que a pessoa atribui culpa para você. A descrição aqui, ó, atribuo a mim mesmo uma culpa desproporcional por eventos negativos e não consigo ver que certos eventos também são causados pelos outros. Ou considero que os outros estão agindo negativamente por minha causa, sem considerar outras explicações plausíveis para o seu comportamento. Então, a personalização é tudo culpa minha. Ah, o relacionamento acabou porque eu não fui bom o suficiente. O casamento acabou, porque eu não estava sendo bom marido, não estava sendo boa esposa. Ah, eu fui mandado embora, é porque eu não sou bom funcionário. Tudo é culpa da pessoa, tá? E isso é uma distorção cognitiva que foi muitas vezes incutida nisso na pessoa. Por quê? Talvez ela sempre foi escutando, né, no seu processo de infância. Ah, você não é tão inteligente, de fato você é burro, você não é capaz, tá vendo? Por causa de você que isso aconteceu, entendeu? Uma punição, quase que uma agressão psicológica, e a pessoa vai desenvolvendo essa crença. E aí ela segue esse padrão automático. É o jeito dela pensar, ela não precisa fazer esforço. Essa é, vamos dizer que é a visão de mundo dela encarar a realidade. Aí a outra Exato. distorção, que pode ter junto ou pode ter separado, isso aí é muito volátil, né? É a atribuição de culpa. Qual que é a diferença? Concentro-se no outro, na outra pessoa como fonte de sentimento negativo e me recuso a assumir a responsabilidade da mudança. Aí é diferente. A personalização é eu sou o culpado de tudo. A atribuição de culpa é eu não sou culpado de nada, o problema sempre é o outro. É o outro que não é paciente o suficiente, é o outro que não me entende, é o outro que não me aceita, não deu certo porque ele não quis, porque ele não se esforça. Então é sempre o outro. Também um padrão, uma distorção, tá? Que pode ter sido, muitas vezes, pelo contrário, por colocar um ego a mais no processo de criação, né? Sempre colocando a responsabilidade no outro, tratando o indivíduo como coitadinho, né? Ah, não se preocupa não, ele que fez errado, ele que fez, você fez certo. E isso é nem um polo nem o outro é saudável, entendeu? O que é saudável é analisar os fatos e ver qual é o grau de responsabilidade disso, do erro que cometeu, tá? E tomar atitudes para amadurecer, aprender e evitar que esses erros se repitam, sejam situações semelhantes ou situações que esse aprendizado possa ser servido. Então, a responsabilidade traz esse amadurecimento. E a culpabilidade, por causa dessas falhas, geralmente, quase sempre começa aí nas falhas no processo de educação. E muitas vezes é um ciclo vicioso. Tá? Quando a gente estuda sistêmica, terapia familiar, é vicioso. Ou seja, muitas vezes são pais que foram educados dessa maneira, de atribuição de culpa no outro ou de personalização. E aí, quando são filhos, quando passam a ser pais, né, eles vão repetir um padrão. Ou eles mudam completamente, entendeu? Mas geralmente está ligado ao processo educacional. Então, o que eu faço, Matheus? Como que eu quebro essa corrente? O primeiro passo é tomar consciência de que ela existe. Se a gente está falando essas coisas aqui e bateu na sua consciência, pera lá, eu acho que eu faço isso. Eu acho que eu faço isso com meu filho, eu acho que o meu pai fez isso comigo, minha mãe fez isso comigo. Ótimo, esse é o primeiro passo. A partir do momento que eu tomo consciência, eu passo a ter controle desse pensamento automático, tá? Ou seja, o que é o piloto automático? Você não precisa controlar o acelerador, o volante. A coisa vai fluindo. O pensamento automático é a mesma coisa, tá?
partir que eu tomo o controle, né? É igual carros modernos aí que o piloto automático, na verdade, só controla a velocidade, né? Você mantém a velocidade. Mas basta pisar, tomar uma consciência que a velocidade está alta, pisa no acelerador, o carro já volta ao seu controle. Então, a mesma coisa. Percebeu que está para distorção? Pisa no acelerador e aí a gente vai corrigir essa distorção. Para que nas próximas gerações as coisas mudem. Esse é o princípio, tá? Tá fazendo sentido para vocês até agora, pessoal? Achei Sim, interessante exatamente. que... Aqui, ó, a Inês diz, esses são os traumas e dramas que criam as crenças limitantes. Exatamente. As crenças limitantes tá voltado, vão gerar pensamentos distorcidos. Entendeu? É isso que tá ligado. Pode falar, A Ali. professora Malu comentou aqui, a culpa é algo que consome não só a alma, como o nosso corpo, né? Assim, é um comentário interessante, porque de fato, a pessoa que ela vive muito tempo nesse padrão de culpa, de autoculpa, né? E consequentemente de autovitimização, ela vai começar a ter sintomas físicos, sim, né? Então, por exemplo, ela vai desenvolver muito provavelmente um padrão de ansiedade bastante elevado, né? Então, se eu sinto que eu sou uma pessoa, que eu sou culpada por tudo que há de errado na minha vida, se eu não estou acostumado a enfrentar os desafios, é provável que quando eu esteja diante de um deles, eu vá ficar extremamente ansiosa. Né? Então, assim, é provável que talvez eu não consiga dormir direito, porque vem memórias e vem pensamentos que são angustiantes, que são difíceis. E tudo isso vai levando o indivíduo cada vez mais para dentro de si mesmo. Né? Porque é um lugar que é confortável em curto e médio prazo, mas que em longo prazo ele vai fazendo com que a pessoa fique fraca. Né? Não do ponto de vista moral, mas com que ela fique fraca no sentido de que ela vai perdendo o tato, o jeito para lidar com as demandas da vida. Seria quase que perdendo energia psíquica, né? Ou Exato. Ela vai perdendo abordagens, a isso. libido, a pulsão de vida, né? Para nós, a gente pode tratar como uma energia psíquica, saúde mental como um todo. Ela vai desanimando, vai perdendo energia nesse sentido de movimento, não de astral e nada de esoterismo, mas nessa questão de movimento, tá? Boa noite, Jones e Silvana, que acabou de entrar também. Boa Então, noite, quem está entrando. É isso que, pessoal, tá? Antes de a gente continuar, se tá fazendo sentido para vocês, curte a live, tá? Para isso chegar para mais pessoas. Essa live não vai ficar totalmente gravada. Vão ser postados alguns fragmentos dela, mas as lives segunda-feira vão ser só ao vivo, para valorizar quem dedicou o tempo para ficar aqui, tá bom? Então, se isso é importante, vai encaminhando para outras pessoas, tá? Vai interagindo com a gente, porque esse é o momento oportuno para isso, tá bom? Manda a live para as 3, 4 primeiras pessoas que vierem à sua mente, que são aquelas pessoas que você sabe que elas estão numa zona de autoculpabilidade e que você entende que vai ser importante para ela ouvir essa live. Só apertar no aviãozinho e compartilhar. E aí estava preparando aqui, eu fiz um paralelo, né, de uma definição do que é o processo de autorresponsabilidade e do processo de autoculpabilidade, né? Algumas coisas vão ser meio duras, mas é verdade. Por exemplo, a autorresponsabilidade é um sinal mais de maturidade, né? Sinal de mais de maturidade. Já a autoculpabilidade geralmente é um sinal mais de infantilidade, tá? Ou seja, a responsabilidade é um viés muito mais positivo e a culpa vem um viés muito mais negativo, tá? Então, a responsabilidade, ela vem amadurecer e gera um progresso, porque a partir dessa experiência eu gero um aprendizado novo, eu ressignifico aquilo, supero aquilo e aprendo para evitar o erro novamente. Já a culpa, ela gera uma estagnação e ela denigre a pessoa vai se denigrindo altamente. E a pessoa fica estagnada, não tem um processo de melhora. Ela fica nessa bolha, nessa caverna, tá? Então, a pessoa na culpa, ela fica estagnada, não progride, e na responsabilidade ela vai tender a desenvolver esse aprendizado, a progredir, a ter coisas que vão fazer mais sentido para ela, né? Então é mais E conforme a educacional a pessoa responsabilidade.
Sim, e conforme a pessoa vai saindo dessa bolha, conforme ela vai experienciando, ela vai criando algumas resistências, geralmente é uma pessoa que ela sai de um padrão de comportamento bastante passivo, Uhum. e um primeiro momento ela entra num padrão de comportamento um pouco agressivo, né? Para que então ela possa alcançar alguma assertividade. Então é aquela pessoa que geralmente a gente descreve como uma pessoa que nunca tomava decisão para nada, que ela falava assim Exato. para tudo, né? Que ela não tinha opinião, todo mundo tomava as decisões por ela. E aí quando ela começa a perceber isso, ela começa a se desvincular de si, não no sentido de se Uhum. desconectar, mas no sentido de espalhar as raízes que ela criou dentro de si, né? Para que ela possa, então, ir para a vida com um pouco mais de vontade, sabe? Né? E E eu, aí, se a gente for ver, a responsabilidade, ela foca muitas vezes na solução do problema. Então, me responsabilizo para uhum, aprender, para solucionar esse ou problemas futuros. Já a uhum, culpa, ela estagna no problema, ela fica remoendo o problema, seja colocando a culpa no outro ou a culpa em si mesmo. Tá? Então, isso tem muito a ver com a habilidade social, que a Aline falou de passivo, né? Tem um padrão passivo, o agressivo, e tem um meio, que é o ideal, que é o assertivo. Então, isso tem muito a ver com a habilidade social e tem tudo a ver com o processo de aprendizagem. Então, como que pode exatamente. ajudar uma pessoa a desenvolver a responsabilidade? Ajudando ela a ter boas escolhas, fazendo escolhas. Como eu faço isso? Então, por exemplo, em vez de você pegar uma criança, né, até os 9, até os 10 anos ou até os 6, você colocar uma roupa para ela, ó, a gente vai sair, você pega, escolhe a roupa, coloca a roupa na criança, coloca o sapato, penteia o cabelo dela e pronto. Ela não decidiu nada. Ela não decidiu que roupa que ela vai, que sapato que ela vai, que cueca que ela... Nada. Entendeu? Agora imagine só se você pai, você mãe, escolhe dois modelos. Olha, filho, tem esse conjunto aqui e esse conjunto aqui. Qual que você quer ir? Você fez uma pré-seleção, mas você está fazendo ele fazer a escolha. Está vendo que é uma coisa simples, mas você vai exigindo e a partir do tempo ele vai aprendendo a fazer escolhas, a tomar decisões que vão impactar a vida dele. Agora, a criança não escolhe a comida, a quantidade de comida, a roupa que ela vai, onde que ela senta, ela não escolhe nada. Às vezes nem a higiene pessoal ela faz sozinha, certo? Porque o pai faz. Ah, mas tadinha, ela não sabe. Lógico que ela não sabe. Ela tem que aprender. Mas você ficar fazendo não vai ensinar. Só vai fazer Ela ela fica mais continuar sem dependente saber, ainda. né? Ou seja, lógico, por exemplo, higiene pessoal. Nas primeiras vezes que for tomar banho sozinho, que for se limpar, escovar o dente, vai fazer errado. Então você faz auxílio e mostra. E ela vai aprendendo. Agora, se continuar fazendo só porque ela faz errado, quando que ela vai fazer certo? Quando casar? Quando sair de casa? Quando estiver na adolescência ou na faculdade? Olhe lá ainda. Entendeu? Tudo isso é impactante na vida direta. E é muito mais um problema dos responsáveis, dos pais, uma insegurança pessoal deles, de não dar essa liberdade, né, de manter o controle, porque não tem uma confiança na gestão, na autoridade deles, do que propriamente numa falta de capacidade, uma falta de maturidade do indivíduo, da criança, do filho. E isso vai gerar, muitas vezes, essa autoculpabilidade, esse não tomar Exato. responsabilidade, esse não tomar decisão, essa infantilização. E se a gente for ver, no meu ponto de vista pessoal, é o que está acontecendo, o padrão que mais está acontecendo. A gente não é à toa, né? Não é para criticar pessoas, mas isso é uma realidade. Muitos jovens ali de 30, 25 anos que têm cabeças ali ainda de adolescentes, garotos, meninos. Tanto para homens quanto para mulheres. É mais comum em homem, com certeza, né? Mas tanto para homens quanto para as mulheres. E se a gente for ver antigamente, os garotos aí com 17, 18 anos já estavam constituindo família, já tinham uma responsabilidade grande. E hoje em dia, não. Entendeu? Lógico que tem que ter um paralelo. Colocar a responsabilidade demais, carga demais, numa fase que não está adequada, causa problemas também. Entendeu? Então é sempre na proporção. E cada um vai ter uma proporção diferente. É a função do pai ir percebendo. Isso dá, isso não dá. Está sobrecarregando, não está. Mas tem que dar essa responsabilidade, esse critério de escolha. Tá fazendo sentido Exato. para vocês até agora lá? E vai comentando com a gente aí. Boa noite para todo mundo que entrou agora, tá?
Boa noite, sejam bem-vindos. Minha Matheus, acho esposa tá me importante a criticando gente. aqui, ó. Minha esposa tá Ah, brigando comigo aqui, falando, você fala demais, deixa a Aline falar também. Assim, ó. não, tá falando necessário, essencial. Mas uma coisa também que eu acho importante a gente trazer é que a gente não tá aqui falando, a gente não está aqui falando contra a culpa, porque a gente não tem controle do que a gente vai sentir. Você não tem controle do que, Exato. da emoção ou do sentimento que a determinada crença, determinado pensamento vai desencadear no seu corpo, né? A gente não tem controle. Então, brigar contra a culpa, contra a raiva, contra o ciúme, contra a tristeza, não é um ato inteligente. A gente está aqui falando o que você pode fazer a partir do momento que você percebeu que determinado sentimento, determinada emoção foi desencadeado no seu corpo. Então, vamos supor aqui, eu estou... Ó, lembra, quem estava na live passada, que a gente fez no meu perfil pessoal, que a gente falou sobre o contexto educacional, a gente falou muito sobre usar as emoções e os sentimentos como um sinal, como um alerta. Não como algo necessariamente ruim ou negativo, mas como um sinal. Poxa, eu tô sentindo, eu tô muito triste, ou eu tô com raiva. O que que isso tá dizendo para mim? O que que isso tá querendo me mostrar? E a partir daí você vai se guiar, é como se fosse uma bússola, né? Como se fosse um mapa para você se nortear. Então a culpa, ela vai sinalizar alguma coisa, que alguma coisa não tá certa, né? Porque é um sentimento que gera sofrimento, certo? Alguma coisa não tá certa e eu preciso fazer algo, né, para que eu tenha uma vida mais funcional. Porque como o Matheus falou, a culpa ela é um sentimento paralisante, tá? Então o que que ela tá querendo me mostrar? Que eu fiquei presa em algum ponto do meu passado. Uhum. Que existe algum ponto da minha história que está me prendendo, né? Como se fosse tivesse uma corda amarrada ali nos meus pés, me impedindo de dar um passo adiante, né? Então eu identifiquei que eu estou num processo de autoculpabilização, quer dizer, eu tenho crenças no sentido de eu não dou conta, eu não consigo, eu sou fracassado, tudo acontece de ruim comigo, mas só com os outros dá certo, comigo não, só outra pessoa tem uma família perfeita, eu não tenho, tem um emprego perfeito, eu não tenho, né? E começar a entender que as outras pessoas que você acredita que têm vidas perfeitas, elas partiram de algum ponto, que não necessariamente foi um ponto perfeito, né? Muitas vezes foi um passo torto, equivocado, tombo, né? Foi enfrentando de uma forma assim meio difícil, pensou em desistir, mas não, eu vou adiante, né? Então a gente tem essa crença de que para que a gente possa tirar o pé da autoculpabilização e começar a agir, as condições têm que ser perfeitas, tem que ser tudo muito favorável, né? Eu só vou pensar em começar um curso o dia que eu tiver plena condição de gerenciar o meu tempo, quando eu não estiver trabalhando, né? Quando eu estiver super tranquila, quando os meus filhos estiverem grandes, né? Eu só vou me organizar, sentar para me organizar, procurar um psicólogo o dia que eu estiver ganhando X valor, o dia que as coisas estiverem dessa maneira. E a gente sabe que o dia que as coisas estiverem do jeito que hoje você acha favorável, vai ter mais um monte de problema para você enfrentar, né? Tem. Vai ter um monte de coisa desfavorável, né? Então a culpa, ela tem que sinalizar. Tá? A culpa não pode fazer com que você fique se flagelando. Eu fico me culpando. Eu não sei lidar com o meu passado. Mas e agora? Então, ok. Tomada de consciência e autoobservação. Eu percebo que a culpa é um sentimento muito recorrente em mim. Ou é porque eu acredito que eu sou culpado de tudo, né? A autoculpabilidade, ou é a culpabilidade direcionada. A culpa é do Estado, a culpa é da minha família, a culpa é do governo, a culpa é de não sei quem, a culpa é do meu emprego, isso e aquilo. Seja qual for a condição, você teve a tomada de consciência que isso está te travando, agora é hora de fazer alguma coisa. E entenda que nem sempre as coisas vão estar favoráveis para você agir. Tá? Nem sempre. Às vezes você vai ter que
pedir ajuda, né? Você vai ter que sair da zona de conforto, vai ter que dar um passo que é difícil, mas que é extremamente necessário, Isso né? aí que é o sinal de maturidade, da De responsabilidade. maturidade, né? O Matheus trouxe o exemplo da criança, exemplo perfeito para a gente discutir aqui. Uma criança, se ela pede alguma coisa e você não dá o que ela quer, essa criança ela não tem maturidade emocional, cognitiva, né, quer dizer, psicológica, para entender que ela não pode, para entender que ela tem que ouvir um não e saber lidar com aquele não. Ela não tem isso, né? A criança não tem maturidade, por exemplo, para gerenciar as emoções dela. Isso aí você adquire conforme você vai amadurecendo. Então, se você se comporta dessa maneira, no sentido de tudo você pega para você, como se fosse um problema pessoal, né? Ou tudo você direciona para o outro, porque eu não me deu o que eu quero, o culpado é o outro, né? Não estabeleceu a condição perfeita para mim, a culpa é do outro. Por isso que a gente fala que esse é um comportamento infantil. E olha que tem criança, que quando é muito bem educada, até a criança ela tem a capacidade de gerenciar em algum nível a emoção dela, entender que aquele é o momento de ouvir um não. Tá? Né? Depende muito da referência que ela tem, porque a criança aprende muito mais por observação, Exatamente. né? E dos estímulos que você dá, tá? E aí, pessoal, quem tá aí com a gente ainda manda um oi, tá? Fala, ó, tamo aqui, tamo José, gostando ou não tamo gostando. Fala aí com a gente, tá? Ângela Pra gente saber Martins. que tá aí conosco. Então, a assumir essa responsabilidade é você analisar. Uma característica muito analítica, porque você analisa os fatos. Você vê a realidade. Por isso que você é responsável. Entendeu? Então, você vê a realidade, vê os fatos, analisa isso e faz as novas previsões em cima disso. Entendeu? Não, de fato, Exatamente. pede desculpa muitas vezes. Desculpa também é muito mais. Pedir perdão e desculpa é muito mais sinal de força do que ficar guardando a mágoa. Né? Porque o pessoal acha que o poderoso é quem aguenta mais o cabo de guerra de guardar a mágoa e não pedir desculpa. Né? Quando a gente trabalha em relacionamento, isso ocorre muito. Mas, na verdade, o mais bombado, o mais forte é aquele que tem a maturidade de ir lá e admitir o erro e pedir desculpa. Entendeu? Então, a pessoa pede desculpa e, olha, reconhece, de fato, eu estava meio estressado, desculpa, eu não devia ter falado daquele jeito, eu devia ter tratado de outra maneira, vou me esforçar para não repetir. Tá? Desculpa se eu te deixei mal. Mesmo que talvez a pessoa tenha razão, aí um sinal ainda mais de maturidade, que mesmo com razão, ela foca na solução do problema e não no problema. Entendeu? Então, se a solução do problema, trazendo para a demanda de casal, se a solução do problema, né, o casal está em crise, e eu tenho que me aproximar e pedir desculpa, mesmo numa situação que talvez eu esteja meio certo, eu vou solucionar o problema. Você quer ficar com a razão ou você quer ser feliz? É uma coisa que eu sempre questiono. Entendeu? E aí vai para a responsabilidade. Agora, para essa questão que a Aline falou também de esperar o momento oportuno. Tá? Que as pessoas que têm culpa, que já têm muita insegurança, passividade. A gente sempre tem uma frase que eu falo muito, eu trago para mim e sempre falo. O feito é melhor do que o perfeito. Melhor você fazer do que ser perfeito. Entendeu? A gente poderia esperar para fazer essa live, a gente ter um estúdio, a gente ter melhor iluminação, melhor aparelho de som, ter muito mais gabarito, assim, pós-doutorado e Muito tempo. muita coisa, mas a gente está fazendo o conhecimento que a gente já tem, que já é valioso, que já traz resultado. Lógico que talvez daqui 5 anos, se a gente for fazer uma mesma live com o mesmo conteúdo, né, vai ser muito mais rico, a gente vai ter muito mais detalhes, mas não quer dizer que o que você vai fazer agora, na condição que você tem, não vala. Então, tem que ser o melhor que você pode dar naquele momento. Entendeu? Isso que é a beleza da coisa. Tá? Então, o feito sempre é melhor do que o perfeito. E aí, até trazendo nisso trazendo o que a Aline falou, de esperar tal momento para iniciar, a gente vê muito também na questão dos filhos. Né? Não, quando eu tiver um salário X, quando eu tiver a casa tal, emprego tal, terminado o estudo, eu vou ter filhos. Aí ocorre o quê? Muitas vezes, quando vai começar a ter filhos, tem uma doença, uma patologia, não consegue, ou vai estar muito cansado, ou não tem mais energia, ou tem alguma complicação.
certo? Porque se a gente for Ou o esperar... custo de vida subiu tanto que o salário que a pessoa Exatamente. esperava já não está dando Porque conta mais. sempre que o salário sobe, tende a subir custo de vida. A maioria da pessoa é assim, é muito difícil. É possível, mas é difícil a pessoa aumentar o salário e manter o custo de vida, se esforçar para baixar, tá? Aí a pessoa acha que tem que estar preparada, né, para ser pai, para ser mãe. Lógico que a gente tem que fazer uma preparação prévia, né, dar uma estudadinha, né, ter a vontade, ter o desejo, isso é o principal. E se esforçar para fazer o melhor. Errar, com certeza vai errar. Tá? Então a gente vai aprender a ser pai, a ser mãe, na lida, na prática, prestando atenção conscientemente nos erros, nos acertos, nas respostas. É muito bom sim estudar, vai estudar educação positiva, desenvolvimento humano, estratégia, assim vai. Mas não esperar, né? Porque se a gente for esperar, gente, o tempo é rápido, o tempo nosso é curto. Quando a gente perceber, né? Parece que era ontem que eu estava com 12 anos, né? Eu me mudei para Rondônia em 2008, né? Eu fiz 12 anos. Parece que foi ontem que a gente chegou em Rondônia, entendeu? Hoje eu já estou casado. Faz sentido? Já passou assim. Daqui a pouco eu vou estar com 50 anos. Nossa, parece que era ontem que eu estava com 25. Entendeu? Aí eu vou ficar esperando o momento oportuno, responsabilizando o outro pelo meu fracasso, pela minha falta de êxito. Entendeu? Então isso não faz sentido. E ali foi uma verdade que eu vou reforçar. A gente não domina o que a gente sente, né? Seja nas emoções ou no campo dos sentimentos, que tem uma sutil diferença aí. Mas a gente decide o que a gente faz depois. Sentir raiva. Sentir raiva. Beleza, é o outro que está causando a raiva. Beleza. A raiva pode causar uma explosão de grito, xingamento, alguma alteração. A emoção veio, mas eu tenho sim o poder de decidir como que eu vou me comportar. Eu decido o que eu vou fazer depois. E se eu não conseguir controlar a emoção ou o sentimento no momento e cometi um erro, eu decido o que eu vou fazer depois para reparar isso. Entendeu? Então, de fato, ficar lutando, eu não devo sentir, eu sempre gosto de falar isso, não tem como. Não existe isso. Não, eu não posso ficar ansioso. Eu não posso ficar com raiva. Eu não posso pensar nisso. A partir de você, isso é uma coisa, eu não sou perito em PNL, mas eu dou uma estudadinha, tá? E se a gente for falar de PNL, o não, na verdade, é uma afirmação. Se eu falar para você, não pense num gato cor-de-rosa com estrela na cabeça. Tu acabou A primeira de coisa que eu vou pensar. E acabou de pensar no gato cor-de-rosa com estrela na cabeça. Entendeu? Então, se o cara fala, não fique irritado. Não, você está falando, fique irritado, fique irritado. Entendeu? Então, a gente traz o conceito de pensamento alternativo, que é pensar em outras coisas. Então, beleza, eu estou pensando no gato rosa com estrela na cabeça, aquilo é o que eu não devo pensar. Então, ao invés de eu focar o pensamento no gato, eu vou começar a pensar num urso que pula na cama elástica. Eu vou começar a pensar no urso. O urso é mais legal que o gato. Daqui a pouco eu estou pensando só no urso, eu não lembro mais do gato. Eu trouxe um esforço cognitivo. Então, é fácil? Não é. É quase igual para academia. É fácil levantar 200 quilos? Depende. Para algumas pessoas é, para outras pessoas não. As pessoas que mais treinaram e estão praticando aquilo são mais fáceis. As pessoas que não treinaram, tá? E pensamento não é porque é uma coisa espontânea que a gente tem que julgar como algo simples. Que é só pensar, é só ter vontade, é só querer. Não é tão simples assim. Não é à toa que a gente está aqui estudando, que a gente produz conteúdo que tem um processo de psicoterapia para treinar, né? Para fazer essa academia da mente. Tá? Igual músculo. Todo mundo tem músculo. Levantar as coisas, ter força é natural, mas não é por isso que eu vou pegar 200 quilos e levantei. Se eu não saber como levanto, qual é a minha carga, eu posso, na verdade, me lesionar e nunca mais conseguir levantar as coisas direito. Entendeu? O pensamento é a mesma coisa. As emoções são a mesma coisa. A gente tem que aprender a como desenvolver, a como treinar, como aplicar tudo isso. Nossa, mas que isso tem a ver com autoculpabilidade e autorresponsabilidade? Tudo a ver, porque as emoções e os pensamentos não estão separados disso. E o que muitas vezes o que muda a culpa e a responsabilidade são as crenças. E a crença está ligada ali com o pensamento. Eu tenho uma situação que me gera uma emoção que causa o pensamento. Então, se eu não estou sabendo gerir a minha emoção, que é uma emoção, talvez, um sentimento de desvalor, de incapacidade, eu vou me sentir culpado ou culpar o outro. Então, a partir do momento que eu mudo essa emoção, com certeza eu tendo a mudar também esse pensamento de culpa, de eu não sou capaz, de eu não
suficiente, que eu não presto para nada, que eu sou incompleto, que eu sou defeituoso, entendeu? Já a pessoa que tem uma responsabilidade, os sentimentos dela são diferentes, né? Ela fica chateada, mas ela busca ressignificar, ela busca dar um Sim, novo sentido, entendeu? Então, por isso que a gente está falando de emoção também, porque está ligado no processo. O tipo de emoção geralmente vai trazer a culpa, o outro tipo de sentimento vai trazer a responsabilidade. E tudo isso está ligado, está tudo interligado, está lá no processo educacional, né? Desde a infância. Tá fazendo sentido? Tá encaixando as coisas para você? Fala aí, pessoal, para saber se a gente não está falando coisa demais aqui e mais confundindo do que esclarecendo. O objetivo aqui é esclarecer. Matheus, sim. É importante trazer também, pegando de novo aí o gancho do que você falou, que a emoção, o sentimento, como é algo muito instintivo do ser humano, você não controla, mas você estimula. Exato. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu vivo triste, alguma coisa está me gerando uma tristeza muito grande, quanto mais eu alimento aquilo, no sentido de me vitimizar, de me trancar dentro de casa e ficar ali acariciando aquela tristeza, é claro que aquilo vai se tornar uma emoção, um sentimento muito mais frequente no seu dia. Então, olha só que interessante, você não controla quando você vai sentir ou deixar de sentir alguma coisa, mas você estimula aquilo, né, no sentido de ou aumentar a frequência ou diminuir. Né? Eu escuto muito na clínica, você deve escutar também, Matheus, que é o seguinte: ah, como é que eu faço para parar de sentir isso? Como é que eu faço para parar de me sentir culpado, para parar de me sentir triste, para parar de me sentir angustiado? E quando você mostra para a pessoa que ela não precisa lutar contra ela mesma, né? E que a gente pode, através de técnicas comportamentais, fazer com que a pessoa tenha um comportamento que vai diminuir a probabilidade de ocorrência uma crença, né? Ou de uma emoção que é muito negativa, que é muito dolorosa, a pessoa fica espantada. Né? E não é resolver a situação num passe de mágica, não é que tem receita, não. Né? Mas é que tem estratégia, tem técnica, né? A gente tem que, eu sempre falo para aceitar. Nossa, Matheus, mas aceitar um pensamento, uma emoção, sim. E quando a gente atribui esse valor negativo ou positivo, quando a gente está explicando aqui para vocês, é mais de um viés didático, mas na verdade o correto é funcional e disfuncional. Ou seja, é Perfeito. aquilo que está trazendo ou malefício nenhum, ou benefício. Então isso aí é o funcional. Ou aquilo que está trazendo um malefício, um prejuízo. Então é disfuncional. A gente fala negativo. Mas os sentimentos, as emoções propriamente ditas, a gente não deve atribuir julgamento de isso é ruim ou isso é mal. Eu não devo sentir isso, eu não devo sentir aquilo. Então a gente tem que aceitar primeiramente. Aceitar a sensação do corpo, aceitar o que eu estou sentindo, para amenizar a tensão, porque se eu luto, eu estou quase que sofrendo duas vezes. Eu estou sofrendo pela situação e sofrendo pelo que eu estou sentindo. Então, estou querendo sofrer duas vezes. Sofra pelo menos uma, só pela situação. Aceite o que aconteceu para ressignificar aquilo. Para entender o que seu corpo está querendo dizer, o que sua mente está querendo dizer. Agora, se eu ficar em negação, em combate contra aquilo, eu vou só aumentar a escala e aquilo vai gerar um ciclo. E se é medo, eu vou ficar com mais medo. Se é tristeza, eu vou ficar com mais tristeza. Se é raiva, eu vou ficar com mais raiva. Se é ansiedade, eu vou ficar com mais ansiedade. E assim vai. Então a gente sempre tem que. Você fala, é aceitação. Sim, Aí o paciente chega, né? Ah, eu queria não sentir. Dá vontade de falar assim: olha, quando eu tenho mais intimidade, o paciente fala, só morrendo. Né? Mas morrer. Aí não sente mais nada. Mas você deixa ainda os outros sentindo por você, dependendo do que você fez, né? Então é difícil esse papo de exatamente. sentir aí. Faz parte da vida, igual respirar, igual andar, igual piscar, igual engolir, igual salivar. Faz parte. O ser humano não é só físico, né? A gente é psíquico, a gente é emocional. Principalmente emocional. Exatamente. Então isso faz parte. É a mesma coisa Né? que Exato. respirar, salivar, piscar é a mesma coisa. Entendeu? E quando tem alguma disfunção no salivar, no piscar, no respirar, uma dor, o que a gente faz? Procura um profissional para entender, para ver se tem alguma disfunção, o que é, e intervém. Emoções e sentimentos é a mesma coisa. Então, Exato. você está querendo dizer que se eu. A gente pode até dizer que a autorresponsabilidade é um padrão funcional. Né? A gente pode dizer que é um padrão funcional.
Geralmente a gente não precisa intervir para a pessoa com autorresponsabilidade. Precisa intervir Exatamente. quando ela sai da escala e ela quer tomar responsabilidade que não é dela. Aí começa a dar problema, entendeu? A pessoa é tão responsável que ela quer cobrir a irresponsabilidade dos outros. Aí é problema, certo? Não é por esse lado, né, Matheus? Aí deixa de ser funcional e volta a ser disfuncional. Mas a culpabilidade, tanto para si quanto para o outro, aí ela sempre vai estar num estado desfuncional. O ideal é passar ela para a responsabilidade. E ponto. Ser responsável, ver o que foi parte sua, o que foi parte do outro, o que foi parte da situação, o que não foi parte de ninguém, qual era o contexto, qual era a situação, qual era o ambiente, qual era o clima, quais eram os fatores, tudo isso. E você ficar só com a parte que compete a você, certo? Agora né, tem gente que caça problema dos outros para resolver, né, quando não tem problema. Eu vou fazer uma confissão, vou confessar uma coisa aqui para vocês, né? Já que a gente está acompanhando, vou falar da minha intimidade também. Eu, antes de ser psicólogo, né, eu comecei a ter essa vocação ali praticamente no terceiro ano do ensino médio. Eu era muito atuante só até hoje na igreja, então aconselhamento, conversar, orientar, né, fazer pregação também, então eu sempre tive esse viés. Então pessoas jovens, né, que era mais com jovens, me procurava para orientar e tal, beleza. Só que eu estava começando a ficar viciado nisso. E aí tinha vezes que eu pegava o WhatsApp, né, e saía mandando mensagem para as pessoas perguntando: você está bem? Mandar mensagem para todo mundo, porque eu queria escutar o não tô bem, para ficar feliz. Para ajudar a pessoa a ficar. Pior coisa que eu não odiava escutar é a pessoa falar assim: tô bem, e você? Meu Deus, eu não queria escutar isso. Eu queria que a pessoa falasse: não tô bem, me ajuda em tal coisa. Entendeu? Eu preciso me sentir útil. Mas isso aí. Entendeu? Ou seja, eu estava querendo tomar uma responsabilidade que muitas vezes não é minha. O outro muitas vezes tem que saber lutar, muitas vezes ficar no limbo, muitas vezes a solidão faz parte, ficar sozinho faz parte, para a pessoa passar e amadurecer. Né? Porque se eu tava quase sendo igual aquela mãe que eu sugeri que não deixa tomar decisão. Se eu estou sempre querendo acudir, ajudar a levantar, como que a pessoa vai aprender? Entendeu? Se ela sempre tem um suporte ali, às vezes ela tem que, mesmo que pene um pouco, mas demorou mais de um ano, mais ou menos, né? Depois, acho que lá pro quarto período, que eu fui começar a deixar esse comportamento. Entendeu? Eu falei: não, tem que tomar conta do que é meu, do meu relacionamento, do meu estudo, da minha carreira, dos meus problemas, da minha família, eu fui separando. Mas quando eu era jovem, ali, e jovem eu falo o quê? 16, 15 ali, mas até os 17, 18 anos, eu era desse jeito. Entendeu? Era um problema. E é uma tendência que eu tenho que considerar, porque eu gosto de problema, eu gosto de. Não é à toa que a gente é psicólogo, né? Não é que o pessoal procura a gente só porque está com problema, não. A gente pode também pegar alguém que não tem A problema, gente mas é gosta de resolver problema. para aumentar a potencialidade. Então, eu não estou com problema, mas eu gostaria de me comunicar melhor, eu gostaria de corrigir tal comportamento para ter um rendimento X. A gente também faz esse serviço, entendeu? Mas a maioria das demandas é pessoas que estão com dificuldades. Dificuldades podem ser interpretadas como problemas, entendeu? Mas hoje eu estou bem mais controlado, não sai perturbando ninguém no Instagram à toa, não. Ou no WhatsApp. Eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando, Matheus é louco, sobre você tá pensando contexto. assim? Não, eu estava Tá. pensando sobre contexto. Sobre, às vezes, a gente, por exemplo, está vivendo uma situação muito difícil, mas a gente não identifica contexto. Então, vamos supor, eu sou uma pessoa que eu passo a maior parte do meu tempo meio triste e deprimida. Não confundir com depressiva, de depressão, mas deprimido no sentido de estar com uma tristeza muito recorrente. E eu tô vivendo ali num círculo de pessoas que só me colocam para baixo. Ah, mas você é inútil, você não ajuda em nada. Ah, mas como você é burro. Eu ouço aquilo o dia inteiro e eu ainda quero ter saúde mental. Eu ainda quero sair da zona da culpabilização. Como que eu vou sair? Primeiro eu tenho que avaliar o meu contexto, né? Ou então eu sou uma pessoa que tem baixa autoestima e eu tô num relacionamento em que a pessoa que mais deveria promover minha autoestima, né, me ajudar a promover isso, é uma pessoa que vive reforçando os meus erros, os meus defeitos, o quanto eu não dou conta das coisas, né?
Então, a primeira coisa, se você que está assistindo aí conhece alguém que passa por isso, ou se você passa por isso, tem dificuldade de enfrentamento, comece observando o teu contexto. Comece observando as pessoas que estão ao seu redor. A gente sabe, né, tem um clichê que fala que nós somos as 5 pessoas com quem nós mais convivemos. A média, isso tem um fundo de verdade. Né? Porque se a gente for pensar que a gente influencia as pessoas e que elas influenciam a gente, né, então sim, a gente tem altas chances de a gente se tornar aquelas pessoas com que a gente convive, né? Se tornar o quê? Pegar o humor predominante, a forma de tomar decisões, a forma de enxergar as coisas, né? E uma outra coisa interessante é trazer a mudança da distorção de pensamento. Tá? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu costumo pensar assim, não, eu não vou, uma entrevista de emprego, não, eu não vou. Ah, e se eu errar? Ah, vai gente muito melhor do que eu. Vai gente que já teve cargos muito melhores do que eu e que está muito mais preparado do que eu, não vou. Esse pensamento, ele presume que você só vai fazer alguma coisa na sua vida se for para dar certo. E aí você fica muito infantilizado, igual o Matheus falou. Você vira uma criança, né? Você só sai se for para ganhar um doce, para comprar o brinquedo, se for para ir no parque, né? E o pensamento de adulto é o quê? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre falo para os meus pacientes, que é o seguinte: trocar qualquer tipo de pensamento de tudo ou nada, ou tudo dá certo, ou nada dá certo, por independentemente do que acontecer, eu vou saber lidar com isso. Uhum. Então você vai para uma entrevista de emprego, você é uma pessoa que tem a culpabilização e a vitimização muito forte em você. Ao invés de ir pensando que tudo vai dar certo, pense que independentemente do que acontecer, você vai saber lidar. Se der certo, nossa, que legal, ninguém precisa se preparar para uma notícia boa, né? Mas se der errado, você vai ser o seu próprio suporte. Eu vou saber lidar. E aí você vai ficando mais forte na medida em que você enfrenta, sabe? Então, eu fui, não deu certo, mas tudo bem. Vou me preparar melhor para a próxima, né? Não vou desistir na primeira, né? Tomei uma decisão, não foi o resultado mais esperado, né? Porém, agora eu sei que eu poderia ter ficado em casa sem fazer nada, né? Não ter enfrentado e ter ficado uma pessoa cada vez mais fraca. Tem até uma frase que casa com isso aí que você está falando, de Henry Ford, eu até usei no discurso da nossa colação de grau. Que fala assim: se você acha que você consegue fazer alguma coisa que você não consegue, de qualquer forma você está certo. Entendeu? Então, Perfeito. Eu posso de fato conseguir, eu posso não conseguir. E eu até, não sei se eu postei ainda, mas eu fiz um vídeo falando que uma habilidade que eu uso muito, até antes mesmo de ser psicólogo. Eu sempre me projeto para situações futuras. Entendeu? Então, por exemplo, situações drásticas mesmo, né? Passa assim, se minha esposa morrer amanhã, se meu pai morrer amanhã, se eu morrer hoje, entendeu? O que vai fazer? Como que eu lidaria, né? Entendeu? Por que você faz isso, Matheus? Ficar pensando em coisa ruim vai fazer com que aconteça. Não é assim que funciona. É um jeito que eu tenho, talvez não funcione para todo mundo, mas funcione para mim, tá? Eu já me coloco na situação. Então, quando acontece, é como se eu já tivesse passado por aquilo. Porque eu vejo como eu sinto, eu me coloco na situação. Então, parece que quando acontece, parece que é normal, parece que já aconteceu. E eu consigo ter uma estabilidade melhor. Entendeu? Então, você vai criando repertório. Até para combate. Se alguém invadir a minha casa, qual o procedimento? Se acontecer um combate, o que eu vou fazer? É até uma questão de sobrevivência. Você já imagina, lógico que na hora talvez não vai ser nada daquilo que você imaginou. Mas pelo menos é como se o seu cérebro já reconhecesse aquilo. Porque o cérebro não faz muita distinção do que aconteceu, do que não é, do que é verdade ou não é, não. Não confie em 100% nas suas memórias, porque quase que 90% delas são falsas. Não aconteceu daquele jeito que você imagina. Então, você fazendo essas previsões é como se você se treinasse. Pode ver que isso é usado até em militar. Como os militares fazem? Ele vai para a guerra, não tem como ele ficar causando guerra para treinar a guerra. Eles se colocam em situação de guerra, em treinamento de guerra, para quando a guerra acontecer, eles já passaram por aquilo. Lógico que na realidade vai ser muito mais intenso, vai ser diferente, mas você já está mais estabilizado. Você já sabe lidar melhor. O malefício que é o caso para mim, nisso, qual que é o problema? Que eu vejo o meu pessoal. É que aparentemente parece que
diante das outras pessoas, quando elas começam a reagir, parece que você é um ET frígido que não está tendo reação. Mas, na verdade, é que a minha reação está sendo menor, porque eu já... É como se fosse normal, né? Nossa, parece maluquice. Olha, você pode interpretar como maluquice. Para mim, funciona. Se é maluquice para você, tudo bem. Eu não julgo sua Em preconceito, mas neuro, é uma técnica que funciona. sim, em neuro, tem o termo neuroplasticidade, né? Exato. Que a gente estuda em neuropsicologia, que é a sua capacidade de adaptar, a sua capacidade de tornar, né, o seu exercício mental mais flexível, né? Como se fosse, por exemplo, um elástico resistente que você estica, 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 né? E você vai colocando ele no limite da resistência dele, né? E é importante distinguir isso que o Matheus colocou de sofrer por antecedência, né? Por quê? Porque o sofrimento por antecedência é você já ter certeza de que alguma coisa ruim vai acontecer. Exato. Né? Não, eu não vou fazer essa prova porque com certeza eu vou tirar um 0. Ou minha nota vai ser muito ruim, então eu não vou. Né? Ou então, eu não vou nessa entrevista de emprego porque com certeza tem alguém muito melhor do que eu, então eu não vou. Né? E aí você sofre angustiado, você dorme já imaginando que vai ter alguém muito melhor que você não vai dar conta, que é o pensamento catastrófico, que é também uma distorção cognitiva, né, Matheus? Exato. Então, e é diferente... Deixa eu complementar com a Paula, né, que eu comecei a falar, qual que é a diferença que eu vejo para mim? O sofrer por antecedência, eu fico preso naquela situação. Então, parece que toda a realidade acaba, eu não estou analisando os fatos, eu não estou preparando. Eu me coloquei naquela situação como se eu estivesse vivendo aquilo de uma maneira fechada, eu sofro, eu não consigo sair daquilo. E aquilo me angustia no momento, eu não sei, eu não estou ali aprendendo a lidar, eu estou ali sofrendo. Ou seja, é muito mais semelhante à culpabilidade, porque você está ali sofrendo, não tem uma melhor. Agora, nisso que eu falei, você está se colocando conscientemente, você se coloca, faz o treinamento e sai. Pronto. Eu me coloquei, treinei, me permiti sentir, eu tenho um controle da situação. Agora, o sofrer por antecedência, é a pessoa que fica... Ela fica remoendo, remoendo, ela não consegue sair daquilo, então ela não tem controle. Nessa técnica que eu coloquei, eu tenho controle. Eu saio e eu volto, eu saio e eu volto. E eu estou aprendendo, estou trabalhando. Essa técnica que o Matheus trouxe, ela é chamada de sensibilização sistemática, né, Matheus? Isso, também. Que é uma técnica, por exemplo, pessoas que têm... Alguns falam mentalização e semelhança. Isso também. Que, por exemplo, pessoas que foram traumatizadas, né, pessoa que tem fobia, não sei, de altura. Dentro da clínica, né, quando a gente vê que o paciente não tem condições ainda de ser exposto ao estímulo que é a altura, o psicólogo ele estimula a pessoa a fazer a imagem mental. Então, por exemplo, se imagine naquela situação, não para gerar sofrimento, mas para você poder já acostumar a sua atividade, a sua realidade mental com aquela vivência. Se você negava, não, eu não posso pensar nisso, eu não posso... Né? As pessoas que foram traumatizadas, que têm alguma fobia, o primeiro posicionamento delas é o pensamento evitativo. Eu não posso pensar nisso, de jeito nenhum, isso me causa dor, sofrimento. E na clínica a gente entende que quanto mais você enfrenta aquilo que te causa medo, mais forte você fica. Não é o contrário, você nunca vai ficar mais fraco por você enfrentar alguma situação. Né? Então, é um exercício muito interessante. A professora Malu falou uma coisa interessante, que o vitimizar é muito comum quando deixamos de nos entender como agentes, exatamente. Quando eu sou responsável, eu estou sendo agente do problema e da solução. Ou seja, eu vi o problema, eu identifiquei o problema e eu estou sendo responsável, já que eu causei o problema, eu fiz parte parcial desse problema, de resolvê-lo. Então, eu sou agente. Agente voltado para a ação. Agora, a culpa, eu não sou nada. Né? Eu não sou um agente. Eu sou a vítima. Aconteceu, ou foi culpa do outro, ou o outro que fez. Ou seja, nunca é comigo. E aí não fica aquilo que eu falei, daquela estagnação, daquela infantilidade. Então, de fato, isso é uma coisa muito importante. A gente reconhecer como agente da nossa própria mudança. Né?
autores da nossa história, protagonistas da nossa história, Sim, responsáveis por nós mesmos, está tudo voltado para isso. Então, entender. nós somos agente de mudança. No processo terapêutico, nós, como terapeutas, a gente praticamente está abrindo portas, né? Através da análise, da comunicação, das ferramentas e tal, a gente vai tomando aquilo para a consciência, no sentido de eu perceber aquilo que eu não tinha notado, e as portas ficam abertas. Mas quem decide entrar, o máximo que a gente faz é abrir a porta. Olha, é isso daqui, Exato. é esse cômodo, é isso que tem. Agora, quem decide se vai entrar, se vai ficar, quanto que tempo fica, se sai, o que constrói, se vai para o outro lado, é sempre o paciente, porque ele é o agente da mudança. Eu estou sendo facilitador. Você fala igual GPS. O GPS não é quem te leva ao destino, ele indica. Vira à direita, vai assim, tantos metros. Né? Você decide se vai seguir aquele caminho. Tá? Você que Exato. traça a sua rota. Ele está te auxiliando. Se você quiser, beleza. Se você não quiser, beleza também. Você tem que ser responsável pela sua escolha. E na autoculpabilização é interessante que geralmente é um caminho que você não trilha sozinho, né? A autoculpabilidade. Geralmente tem pessoas envolvidas, é tudo uma história, situações e situações, né? Contingências aí que te levaram a ter um padrão de pensamento muito voltado para a autoculpabilidade. Mas o caminho da autorresponsabilidade ele é muito solitário, porque é você consigo mesmo, né? Por mais que você tenha ali um psicólogo te auxiliando, né, sendo um intermediário, um facilitador, como o Matheus colocou, né? Por mais que você tenha algum apoio, um parente, enfim, te auxiliando, é uma decisão que é só sua. E é uma consequência que vai gerar que também é só sua. Né? São escolhas e consequências. Então, a partir do momento que eu decido procurar uma ajuda profissional especializada, que eu decido dar um outro rumo para a minha vida, eu preciso entender que vai ser um caminho bastante solitário. Que eu vou ter que aprender a exercer o perdão, porque senão é um peso do qual eu não vou me libertar. Né? E esse perdão, ele acontece independentemente do que tenha acontecido com você. O perdão não significa que você vai voltar, né, a pessoas muitas vezes que te feriram muito, que te machucaram muito, e trazer essa pessoa para sua vida, né? Enfim, o perdão não é para o outro, é para você. Perdão significa assim, olha, é como se você estivesse falando internamente para a pessoa que te feriu. Né? Eu entendo que talvez você tenha feito isso, né, por situações da sua história de vida que te levaram a fazer isso. Porém, isso não me fez bem, eu vou me afastar. Né? Só que também não levo mágoa, não levo ressentimento, não é uma dor que vai me sufocar, que vai me paralisar. Né? E é justamente esse é o grande pesar da autorresponsabilidade, né? Que é um caminho solitário e desafiador, mas também é a grande libertação. Né? É um caminhar mais leve, é um caminhar mais tranquilo, sabe? Sem aquela bagagem, aquele peso da culpa, do ressentimento, da mágoa, da dor. Né? Porque a culpa a gente vai trazendo um peso, vai carregando um fardo que a gente não consegue se desvincular. Agora, quando eu sou responsável, eu carrego só o que me convém, o que é preciso. Exato. Entendeu? Essa questão do perdão, a gente pode até preparar um conteúdo para a gente abordar só isso, porque é uma coisa bem complexa também, tá? É Aí, complexo. Aline, boa noite para o pessoal que entrou agora, né? A gente já fez 1h08 de live, a gente poderia fazer o seguinte, para quem está aqui conosco até agora, né? Ou quem entrou também, parabéns, né? Por ter chegado, ficado conosco até Parabéns, aqui. obrigada. E obrigado pela atenção e o tempo de vocês. A gente pode deixar aberto agora alguns minutos, né? Para perguntas, se vocês quiserem contribuir, perguntar. Aproveita que estão aí diante de 2 psicólogos aqui e façam a pergunta de vocês. Se não tiver perguntas, a gente já vai encerrando. Se vocês derem perguntas, a gente debate aqui em cima das perguntas de vocês, tá? Fica a Se critério alguém de tiver vocês. Sim, se alguém quiser fazer uma pergunta mais particular, né? Quiser enviar a pergunta no perfil privado lá do E Matheus, enfim, estamos abertos também. a gente fica na espera. Vai ficar uns grilinhos cantando aí, esperando alguma manifestação, né? Vai ser isso. E aí, o que eu vou falando? Toda segunda-feira a gente vai fazer, né, lives aqui no perfil de temas diversos. Vocês podem ir também sugerindo tema, seja aqui no meu perfil pessoal, ou seja aí no perfil da Centerfísio, tá?
para a gente ir preparando esse conteúdo para vocês. Sim, A gente já tem aí um cronograma de conteúdos, mas vocês podem dar pitaco também. exato. A professora Malu colocou: perdoar a nós mesmos é muito difícil. E sabe que é verdade? É mais fácil perdoar o outro. Perdoar a nós mesmos é difícil porque o outro, você perdoa e vai embora. A pessoa some da sua vida, né? Agora, quando se trata do auto-perdão é difícil, porque você não consegue deixar você mesmo, né? Então, é uma experiência. Por isso que ao mesmo tempo é muito gratificante, porque quando você consegue atingir esse auto-perdão, né? É uma experiência tão libertadora, ela é tão maravilhosa, que só quem passa por isso consegue falar. Eu vou responder o David, você não responde não. Tá. Então, David, essa parte aqui da expectativa da frustração do trabalho, muitas vezes, né, não posso generalizar, mas na maioria dos casos, são pessoas o quê? Que seguiram uma carreira não necessariamente porque gostavam por vocação, porque foi mais cômodo, porque seguiu um amigo, porque era o mais fácil, porque um pai ou um responsável falou que era para seguir, ou porque viu que era bom e até no começo achou que ia ser viável. Só que no decorrer, quando a pessoa começa a exercer a profissão, né? Ou seja, ele só se preparou, fez a faculdade e tal e foi para o mercado. Não foi se questionando, não foi conversando com outros profissionais para ir tendo essa realidade, como é que é, o que é, qual é a área. E aí, como não tem essa paixão, não tem esse desejo, tá? A pessoa pode ter habilidade, né? Pode ter habilidade, por exemplo, pode ter um psicólogo que manja das técnicas e tal, só que não tem o desejo daquilo. Com o tempo, isso vai caindo. Porque eu não estou tendo prazer naquilo, não estou tendo libido naquilo. E o corpo não mantém por muito tempo, tá? Então, qual que é lidar com a expectativa da frustração? Primeiramente, vai ser reconhecer que talvez eu fiz a escolha errada e tudo bem. Então, o que eu vou fazer? Qual é o melhor caminho a seguir? Então, eu não posso falar não tem expectativa, porque é impossível. Mas é muito parecido com o que a gente já falou aqui. Eu posso esperar, por exemplo, eu vou esperar que a minha esposa, quando chegar em casa, o almoço esteja pronto. Ok, mas eu tenho que saber que isso é uma visão da minha cabeça. Às vezes eu nem comuniquei, eu esperava, eu gostaria. Eu tenho que me preparar para vir, mas eu tenho que me preparar para que isso não aconteça. Então, a mesma coisa que a gente falei. Preparar para reagir conforme o que for acontecer. Mas essa questão do trabalho, muitas vezes, se não está tendo, ficar insistindo para fazer funcionar só porque talvez alguém pagou a faculdade, não, porque eu acho que porque eu não sei o que fazer, então eu tenho que continuar aqui. Talvez a situação é delicada quando envolve outras pessoas, mas então o caminho melhor é buscar encontrar vocação. Talvez não foi encontrado. O que eu gosto de fazer de fato, o que eu tenho paixão, o que eu tenho domínio técnico e o que é monetizável, que eu posso, lógico, ter uma remuneração Satisfação por isso, pessoal. né? Exatamente, a paixão aqui na satisfação pessoal. Aí a pessoa vai aprender a lidar. Agora, tá frustrado com a expectativa do trabalho, não está gostando, não está identificando, não está dando prazer, não está dando nada, é um sinal de que talvez você não esteja na profissão certa. Entendeu? Então, sozinho não consegue encontrar qual é, ok, vai atrás de um profissional. Tem muitos psicólogos aí, até. Eu acredito que a maioria dos psicólogos conseguem fazer um bom serviço de orientação profissional. Eu mesmo, não é 100% a minha especialidade, mas já fiz no estágio, eu conseguiria fazer. Mas tem psicólogos que são especializados somente em trabalhar com o processo de vocação profissional. Entendeu? E não Então, se trata só de... auxílio. E não se trata só de procurar a vocação, porque talvez você tenha até encontrado. Só que o mais doloroso e desafiador é você decepcionar as pessoas. Exato. Né? Aprender a lidar com porque isso. Isso também é um comportamento infantilizado. Né? Às vezes o medo de frustrar as pessoas, de decepcionar as pessoas, de querer viver da forma como você acredita que as pessoas gostariam que você vivesse. Né? Então você pode ter até encontrado a sua vocação, no seu coração você sabe o que é melhor para você, o que você quer, né? Mas você ainda não tem essa atitude, essa postura de tomar responsabilidade da sua vida e falar, independentemente do que acontecer, eu vou seguir o que é a minha vocação.
né? É esse Vou medo do frustrar julgamento, né? pessoas? É medo do julgamento do Sim, outro, medo do julgamento da sociedade. Por sim. isso que é bom eu encontrar pelo menos uma pessoa que vai me entender e me apoiar dependendo do que eu faço. Não, a gente tá junto, eu te entendo, vamos lá então. Que pelo menos uma pessoa já ajuda. Não fica tão solitário aquilo que tende a ser, tá? Mas Sim. é justamente isso que a gente está falando, sim. Isso que a gente está falando faz sentido. Teve gente elogiando a gente aqui, ó. A professora Malu, muito obrigado. Falou que amou, escutou a gente. Eu que amei a sua presença aqui até o final. Isso que é maravilhoso, entendeu? E também aqui a Jaque Martins falando muito bom. Obrigado, Minha tá? Pelo irmã? elogio. Espero ter ajudado. É sua irmã? Aham. Ah, tá explicado então. Tá explicado. Apoio tem que vir da família, né? Tem que vir. Às vezes não vem, mas às vezes vem também. Depende, mas é É. bacana. Tá? Então, pessoal, a gente já falou bastante aí. Eu acho que as nossas lives vão ter essa média aí de 1h30, 1h15. A gente está falando 1h15, tá? Essa live não vai ficar salva. Talvez eu tenha que postar ela no perfil para baixar ela, mas depois eu vou tirar. A gente vai postar fragmentos dela, né? Pedacinhos. Mas só quem estava aqui ao vivo mesmo, que compartilhou com a gente, que fez isso acontecer, que tomou proveito do nosso conhecimento fazendo pergunta na hora, e está sendo privilegiado. Tá? Obrigado por vocês que ficaram até aqui, essas 9 pessoas que estão aqui. Boa noite Obrigada. para vocês. Pode falar, Aline. Só lembrando que Matheus e eu trabalhamos na Center Físio, somos Isso. psicólogos da Center Físio, tá? Fazemos atendimento presencial e online, atendemos aí. Matheus não está atendendo criança, né, Matheus, no momento? Ou Por enquanto, está só já? adulto, individual e casal. Tá, então eu estou atendendo todas as faixas etárias, crianças acima de 12 anos, né? E se alguém estiver precisando de orientação, de escuta, de acolhimento, de passar pelo processo terapêutico pela primeira vez para conhecer, saber como é, né? Estamos à disposição. Obrigada por todo mundo que ficou até aqui. Nos acompanhe nas próximas lives. Na próxima, e vai trazendo mais gente. Quanto mais gente, melhor. Mais pessoas são ajudadas também. Tá? Então, boa noite, fique com Deus. Obrigado também, Aline, por esse projeto que a gente deu start mais firme hoje. E assim no decorrer das outras semanas. Beleza? Eu que agradeço a parceria, Matheus. Então, até mais, pessoal. Vou desligar aqui. Até mais. Boa noite.